E aí, pessoal do terceiro ano, tudo beleza? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a nossa aula 13, tá? Que é uma aula de velocidade vetorial. A gente já estudou a velocidade do ponto de vista escalar, tá? Quando a gente discute valor numérico da velocidade. Por que agora a gente tem que estudá-la na forma vetorial? Porque tem algumas situações em que eu preciso, além de dizer para você o valor da velocidade, dizer para onde ela está apontando. Então, se você estiver, por exemplo, no meio do oceano, e você tiver que atingir um determinado destino, não basta você saber a sua velocidade. Você tem que saber para onde você vai, para que lado você tem que apontar o seu barco. E aí eu preciso então definir para você a direção e o sentido da velocidade. Beleza? Quando a gente fala de velocidade então vetorial, eu preciso ter direção, sentido e intensidade da minha grandeza. A intensidade é o módulo daquilo que a gente chamava até agora de velocidade escalar. Aquela que a gente calcula fazendo ΔS por ΔT quando o movimento é uniforme. A gente continua calculando ΔS por ΔT. A única diferença é que se o resultado der negativo, eu ponho ele em módulo na velocidade vetorial, já que um vetor não assume, não admite valores negativos. Tá? A gente diz para onde ele aponta, não põe valor negativo, põe sempre em módulo. Direção dessa velocidade, tangente à trajetória. Geralmente nossas trajetórias vão ser curvas, você faz a tangente, vai lá e vai indicar para a gente o vetor velocidade. E o sentido da seta é o mesmo do movimento. Tá? Então a gente tem que guardar. Ela é tangente à trajetória no sentido do movimento e o seu valor é o valor daquilo que a gente chama de velocidade escalar. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso da sua apostila, espero que você esteja com ela na mão e vai ficar mais fácil de você entender. Cuidados que eu tenho que tomar quando a gente fala de velocidade vetorial. Dois vetores são iguais apenas quando as suas direções, os seus sentidos e as suas intensidades forem iguais. Então eu vou ter duas velocidades vetoriais iguais se eu tiver essas três características iguais. Mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Não basta o valor numérico. Preciso de todas as características para ter velocidades iguais. Ah, mas e se as velocidades tiverem somente o mesmo valor? Aí a gente fala da velocidade escalar. A velocidade escalar trata exclusivamente do valor numérico da velocidade. Então, se eu tiver o mesmo valor de velocidade sempre, a gente diz que a velocidade escalar é igual. Tá? Para serem vetoriais iguais, valor da velocidade, direção e sentido iguais. Beleza? Vamos lá. Sua apostila na página 498 tem uma questão que fala de um corredor que parte do ponto A e vai percorrer meia volta, no sentido anti-horário dessa pista, de raio 100 metros em 40 segundos. Ele pede para a gente adotar o π igual a 3 e fala para a gente dizer como que é a velocidade vetorial do corredor no instante que ele passa pelo ponto B. Ok? Primeira coisa que a gente precisa fazer. Qual é o valor dessa velocidade vetorial? Como que eu calculo essa velocidade vetorial? Bom, veio a ΔS por ΔT. Tá? A velocidade vetorial tem a intensidade igual daquela que a gente chamava de escalar. Então, ΔS por ΔT. Esse cara dá meia volta. Quando ele dá meia volta, a gente sabe qual é a distância que ele percorre. Se fosse volta inteira, era 2πr. Metade da volta, bom, a metade de 2πr é πr. πr dividido por ΔT. Π ele mandou a gente aproximar para 3, o raio é 100 e o tempo que ele demorou é 40. 300 dividido por 40, corta um zero com o outro. 30 dividido por 4, a velocidade vale 7,5. Essa velocidade de 7,5, ele diz para a gente que ela é constante. Ou seja, ela vale 7,5 para qualquer um dos 4 pontos. Tá? Para o ponto A, B, C, D ou qualquer outro ponto da minha trajetória. Se eu não ponho a seta em cima do V, é porque eu estou falando do valor da velocidade. Ou, como a gente fazia até as aulas passadas, da velocidade escalar. Tá? Valor numérico da velocidade. Então, as velocidades escalares, em qualquer um desses pontos aqui, tem o mesmo valor. Ou seja, a velocidade escalar é constante. Beleza? Bom, mas ele quer saber a velocidade vetorial. Com esse 7,5, eu teria duas opções, C ou D. Como é que a gente faz? Desenhar o vetor naquele ponto. Ó. Quando eu tenho velocidade num determinado ponto e eu quero desenhar, eu faço tangente à trajetória, então tangente à curva. Se for uma circunferência, tangente à curva é perpendicular ao raio, tá? Perpendicular ao raio. Na direção do movimento, como ele estava indo de A para C, vai apontar para cima. Então eu poderia descrever o vetor VB assim, ó, vertical para cima de intensidade 7,5. Se fosse uma prova dissertativa, eu aceitava isso. Como aqui a gente está falando de uma prova teste, eu tenho que seguir as descrições que ele deu. Então vamos ver a letra C. Ó. 7,5, beleza, a gente já tinha achado. Direção da reta BD. Ó. BD é horizontal.
Meu vetor é vertical, então ela está errada. Só pode ser a letra D. Intensidade 7,5, direção da reta AC. AC é vertical. Sentido de A para C, quer dizer, a ponta de baixo para cima. Então, direção da reta AC, sentido de A para C e 7,5. É essa a resposta que a gente tem. Cuidado, se eu falar para você que a velocidade escalar em A, B, C e D são iguais, é diferente de eu falar para você que as velocidades vetoriais de A, B, C e D são iguais. Até porque as velocidades não podem ser iguais aqui. E por que as velocidades não são iguais? Ó, essa aponta para cima, essa seria vertical para baixo, essa vertical para a direita, essa vertical para a esquerda. Esses 4 vetores têm a mesma intensidade, mas as suas direções são diferentes. Por isso que as velocidades vetoriais aqui são diferentes. Enquanto o cara faz essa curva, a velocidade dele vetorial muda em direção. Ok? 1 para 2. Essa questão 2 é um pouco trabalhosa. Se você olhar a sua apostila, ela tem um errinho aí no desenho. Ele colou os pontos A e B juntos aqui. Tá? Acredita em mim? O A está desse lado, o B está desse outro aqui. E aí o cara vai contar pra gente que esses pontos A, B e C estão na superfície da Terra, suposta perfeitamente esférica, que ele quer levar em conta apenas o movimento de rotação. Os pontos A e B estão na linha do Equador, em longitudes diferentes. Como assim longitude diferente? Longitude é o ângulo que você teria entre esse raio e o meridiano de Greenwich, tá? Nas longitudes aqui. E que o ponto C está na latitude norte, então a mesma ideia, né? É entre esse raio e esse raio aqui. Tá? Então, o raio que vai chegar na linha do Equador lá. E latitude sul para o ponto C, para o ponto D, perdão, de 20 graus. Então, a latitude dos dois é a mesma. Tá legal? Essa questão a gente precisa ter entendido a questão da aula anterior. Tá? Aquela questão da aula 11, que falava de qual era a velocidade num ponto a latitude 60 graus da Terra. É legal você voltar lá se você não entendeu. E aí ele pede para a gente determinar algumas coisas. Se as velocidades em A e B são iguais sem seta em cima, quer dizer, se elas têm o mesmo valor, se elas são vetores iguais e assim por diante. Bom, primeira coisa, para a gente poder tentar entender essa figura, eu vou pegar esse desenho e vou te mostrar outras 2 perspectivas para ele. Tá? Então é como se eu tivesse aqui essa versão tridimensional, aqui eu tentasse achatar esse cara para a gente enxergar melhor, tá? E aqui como se eu estivesse vendo lá de cima, ó. Tá? Eu estou olhando daqui, ó. Tá vendo meu cursor aqui em cima do Polo Norte? É como se eu estivesse olhando aqui. O eixo da Terra está bem aqui no meio, ó. O Polo Norte está aqui. Tá legal? E aí os meridianos, os paralelos ficaram essas linhas circulares, enquanto os meridianos são essas linhas radiais aqui, ó. Tá? Uma mudança de perspectiva. E é isso que dá trabalho para a gente fazer essa questão, não é exatamente a física. Por que que a gente teria, deixa eu andar aqui, ó, velocidades escalares diferentes para esses pontos? Porque os raios de rotação são diferentes. Vou retomar a ideia daquela questão da aula anterior. Tá? Quando a gente se aproxima do polo, a volta que esse cara faz ao redor da Terra, ela é mais curta, porque o raio do movimento aqui ele é menor. Tá? O raio vai ser menorzinho. Eu peguei essa posição aqui, ó, como se fosse o nosso meridiano, tá? Sem perspectiva, mas a ideia é a mesma disso aqui, ó, do centro até aqui. É que aqui eu desenhei meio planificado, ó, e aqui também. Dá para perceber com essa figura que na linha do Equador, o raio, a posição deste mesmo meridiano até o centro, ela é maior do que a posição desse mesmo meridiano até aqui, ó. Tá? Na linha do Equador, o raio do movimento circular ao redor da Terra é o maior de todos. À medida que você vai se aproximando do polo, eu vou ficando mais próximo do eixo de rotação, então meu raio vai ficando menor. Beleza? Tá? Não sei se dá para você sacar essa ideia. É igual aqui, ó. Esses caras aqui seriam os nossos paralelos, ó, mais próximos da linha do Polo Norte aqui. Então essa primeira volta seria equivalente a essa primeira linha. A segunda volta equivalente à segunda linha e assim sucessivamente. À medida que eu vou me afastando aqui, ó, tá? Vou me afastando, estou chegando mais perto da linha do Equador. Estou vendo a Terra de cima. Tá? Então na linha do Equador o raio é maior do que, por exemplo, nessa latitude aqui, ó. Ok? Bom, então vamos lá. Todo mundo tem o mesmo período de rotação, mas os raios são diferentes. Como a velocidade é 2πr sobre t, todo mundo gira com 24 horas, 2π é um valor fixo, quem tem maior raio vai ter a maior velocidade. Ué, quais são os pontos que vão ter maior raio? Aqueles que estão próximos da linha do Equador. Então A e B que têm raios iguais, tá? A e B têm raios iguais, os dois estão na linha do Equador, vão ter velocidades maiores que C e D,
que estão numa certa latitude, que também são valores iguais. Por quê? Latitude 20 ao norte ou latitude 20 ao sul dá o mesmo raio. Raio de A e de B são iguais e maiores que os de C e D. Por isso que as velocidades escalares de AB são maiores do que de CD. Vou falar de novo. Ó. Na linha do Equador, a velocidade é maior do que próximos aos polos. Esse cara e esse têm a mesma proximidade do Polo Norte e do Polo Sul, já que as suas latitudes são iguais. Por isso as velocidades deles também são iguais. Beleza? Vou seguir. Se eu for desenhar a velocidade em cada ponto aqui, tá? Então estou pensando que esse aqui, ó, beleza? Esse cara aqui é o nosso primeiro meridiano aqui, ó, do lado esquerdo, tá? É esse aqui. Então, perto dele ali, ó, né, teria que fazer na segunda volta, mas ia encavalar o vetor, tá? Mais próximo do Polo Norte, porque esse cara está mais próximo do Polo Norte, a distância entre ele e o Polo Norte aqui, se a gente for olhar de cima, né, para o nosso eixo de rotação é pequenininha, eu teria que fazer esse desenho, estou vendo de cima. Tangente à trajetória no sentido de rotação, tá? Tangente à trajetória no sentido de rotação, essa é VC. Como é que ficaria o meu vetor VD? Bom, o vetor VD ficaria igualzinho esse aqui. O vetor VD está no mesmo raio, beleza? No mesmo raio, no mesmo paralelo. Tá? No mesmo raio, no mesmo paralelo. Beleza? Ou no mesmo meridiano, foi como o nosso texto chamou. Observa como é que eles estão em cima um do outro, se um está lá no alto e outro aqui embaixo. Olha, quando eu olho isso aqui de cima, essa projeção aqui tem exatamente o tamanho dessa que está em vermelho. Tá? Esses dois pontos estão na mesma distância do centro, então os vetores ficam um em cima do outro na minha perspectiva tridimensional. Então esses vetores são idênticos, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Já os vetores A e B não, ó. Enquanto um está nesse paralelo aqui, ó, tá? Nesse cara aqui, o outro está aqui, ó, nesse outro paralelo. Então quando eu olho de cima, existe uma diferença entre este meridiano, onde eu tenho o vetor VA, e esse meridiano onde eu tenho o vetor VB. As direções não são iguais, apesar dos valores da velocidade serem os mesmos, porque eles têm o mesmo raio. Então vamos dar uma olhada, ó. Velocidade de A é igual à velocidade de B em valor numérico, e elas são maiores que a de C e D. Velocidades escalares, valor numérico, ok? A velocidade de C vetorial é igual à velocidade de D, ou seja, o vetor D é idêntico ao vetor C. Mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Como é que a gente responde essa questão? Então vamos ver lá. É para a gente classificar como verdadeira ou falsa, né? Ou correta e errada. Primeira, VA igual a VB, sem seta em cima, só valor numérico. Correto. Tá? A e B têm o mesmo raio de rotação. Os dois estão na linha do Equador, têm o mesmo raio. Bacana, se eles têm o mesmo raio, as suas velocidades têm o mesmo valor, por isso ela está correta. Mas elas não têm a mesma direção e sentido. Por isso que a B está errada. Enquanto esse cara tem uma direção e sentido, esse tem outro. Ó. Tá? Esses caras não são iguais. Uma aponta para um lado, outra aponta para o outro. Letra C. Ou terceira afirmativa, desculpa. VA igual a VC. Está errada. Olha o raio do movimento do A, que seria esse grandão. Tá? E o raio do movimento de C, que seria esse pequenininho aqui. A distância do ponto que eu estou estudando até o eixo de rotação. A distância do ponto que eu estou estudando até o eixo de rotação. Tá? Meu desenho não está fiel ao que a gente teria no nosso movimento ali, mas dá pra gente entender. Quanto mais longe eu tiver, né? Quanto mais próximo do Equador, maior vai ser o meu raio de órbita em relação ao centro. Então a velocidade de A é maior que a velocidade de C, em módulo. E a quarta afirmativa, desculpa, é que VC igual a VD. Sim, essas duas são corretas porque esses dois caras estão na mesma posição. Apesar de eles estarem um lá em latitude norte e o outro em latitude sul, os dois raios deles, então essa figura tridimensional engana a gente, ó, são iguais. E esses dois vetores têm tangentes que apontam exatamente para o mesmo lado. Os vetores são sobrepostos. A alternativa correta é a letra C. Pessoal, a hora que você for fazer tarefa, se desprende um pouco dessa questão 2, que ela é uma questão bastante complicada da gente visualizar, tá? É difícil você enxergar isso em 3D. Independente de ser essa aula estar gravada, ser presencial ou não, é difícil a gente enxergar essa perspectiva 3D. E foca na sua tarefa. Certeza que você vai conseguir resolver o exercício da sua tarefa. Enroscou? Legal. A gente vai ter um horário ainda essa semana para a gente poder bater papo, tirar dúvidas.
Beleza? Fazer uma revisão desses tópicos e resolver as suas dúvidas. Abraço, pessoal. Bons estudos.